Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula, a gente vai falar sobre concentração de medicamentos. Então vocês vão perceber o seguinte, vocês vão perceber que essa questão aqui de resolução, de problemas que envolvem concentração de medicamentos, envolve bastante porcentagem, tudo bem? Mas prestando atenção, fazendo os exercícios, você vai aprender e vai verificar que é extremamente fácil. Então nós temos aqui, vamos supor que você tenha tomado 400 mg de um medicamento e no final de cada hora somente 50% do que esteja presente no final da hora anterior permaneça ativo. Se às 6 você estava com 400 mg no sangue, às 8 você estará com quanto? Bom pessoal, para a gente resolver esse problema aqui, eu aconselho e recomendo que vocês façam uma tabelinha, tudo bem? Uma tabelinha para você ter na sua frente exatamente o que está acontecendo. Então vamos lá, Vou fazer aqui a minha tabelinha. Então aqui no problema, nós temos aqui o seguinte, Fiz aqui a tabelinha. No problema a gente está fazendo uma análise das 6 horas até as 8 horas. Então tá aqui, Coloquei aqui na primeira coluna 6 horas, na segunda coluna 7 horas e na terceira coluna 8 horas, tudo bem? Bom, ele fala, Vamos supor que você tenha tomado 400 mg de um medicamento. Então vamos considerar aqui então, 400 mg do medicamento. Tudo bem? E no final de cada hora, somente 50% do que esteja presente no final da hora anterior permaneça ativo. Então o que acontece, pessoal? Aqui ele fala que se às 6 horas você estava com 400 mg no sangue, ou seja, aqui, exatamente aqui, ou seja, 400 mg vai estar nessa faixa aqui, tudo bem? Ou seja, aqui eu tenho em 6 horas, marcando no relógio 6 horas, eu tenho aqui no meu corpo 400 mg de medicamento. Depois ele fala, que no final de cada hora somente 50% vai permanecer ativo no corpo da pessoa, Então olha só, aqui no caso das 6 horas eu tenho 100% da medicação no corpo, de 400 mg. Se aqui nas 7 horas cai para 50% do que tinha antes, então olha só, esses 400 mg, 50% deles é quanto, É 200. Porque 200 mg é metade de 400 mg, então cai aqui 50%. Isso vai acontecer na próxima hora também. Aqui vai cair também mais 50%, só que desse 200 mg aqui, Então olha só, quanto que é 50% de 200 mg? Ora, 50% é a metade, Então a metade de 200 é 100. 100 mg. Então aqui está perguntando, Se às 6 você estava com 400 mg no sangue, às 8 você estará com quanto? Então a nossa resposta está exatamente aqui, Ou seja, exatamente 100 mg. Repare o seguinte, que aqui eu tenho 100%, ou seja, 400 mg. Esse 50% é 50% desse 400 aqui, Opa, deixa eu arrumar aqui a cor. Então aqui é 50% de 400 mg. E esse outro 50% aqui é 50% de 200. Tudo bem? Por isso que cai para 100 mg aqui às 8 horas. Então essa aqui é a nossa resposta. Então a resposta é às 8 horas teremos 100 mg do medicamento.
presente no corpo. Ok? Então, pessoal, continuando, né, esse tema de concentração de medicamentos, vamos resolver esse probleminha aqui, ó. Uma mulher hospitalizada recebe uma injeção de penicilina. Essa medicação é decomposta progressivamente, de modo que, 1 hora após a injeção, somente 60% da penicilina estará ativa. Esse padrão se repete no final de cada hora, somente 60% da penicilina que estava presente no final da hora anterior permanecerá ativa. Suponhamos que seja administrada a esta mulher uma dose de 300 mg de penicilina, às 8 horas da manhã. Complete a tabela abaixo mostrando a quantidade de penicilina que permanecerá ativa no sangue da mulher em intervalos de 1 hora, no período das 8 horas às 11 horas da manhã. Então, olha só. Aqui no caso, né, pessoal, ela vai receber quantas gramas de penicilina, né, que está registrado aqui no enunciado do problema, né? É uma dose de 300 miligramas. Então, olha só, às 8 horas da manhã, ela vai ter no corpo dela 300 mg de penicilina no corpo dela, beleza? Estará ativa essa medicação no corpo dela. Então, a cada 1 hora, essa quantidade de medicação no corpo dela cai 60%. Ou seja, cai para 60%, né? Ou seja, é inativado, né, 40%, né? Vamos dizer assim. Então, olha só, aqui para as 9 horas, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que calcular 300 de 60%, que é o que vai permanecer ativo no corpo dessa mulher, tudo bem? Então, vamos calcular aqui para as 9 horas. Então, vai ficar assim, ó, 300 de 60%. Então, esse aqui, ó, vamos colocar assim, né? Esse aqui é para as 9 horas. Então, desenvolvendo o cálculo, vai ficar assim, ó. Eu vou escrever aqui, então, 300. Essa palavrinha D aqui tem um significado que vocês já sabem, né? Significa multiplicação. E o 60 eu vou escrever na forma de fração, né? 60 por 100. Tudo bem? Bom, aqui embaixo do 300 não tem nada escrito, né? Mas a gente sabe que matematicamente existe o número 1 ali. Então aqui eu vou fazer a conta agora. Então vou fazer 300 vezes 60. Então vamos fazer aqui, né? Vai dar 1, 2, 3 zeros. Vai dar 18.000. Tudo bem? E 1 vezes 100, 100. Então aqui eu posso cortar esses zeros, ó. Corto esse zero com esse zero. Opa, vamos cortar direito, né? Corto esse com esse zero com esse zero. E aí vai ficar assim, ó. 180 dividido pelo 1, que é igual a 180. Opa! Então aqui para as 9 horas, ó, já encontrei a concentração de medicamento que vai estar no corpo dela, né? Então vamos colocar aqui, ó, 180 mg, tudo bem? De penicilina. Agora, pessoal, para as 10 horas, a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento, né? A gente vai ter que calcular, então, 180 de 60%. Então vamos lá, ó. Então agora vamos fazer o cálculo para as 10 horas. Então aqui a gente vai calcular 180, tudo bem? Que é esse aqui de 60%. Então vamos fazer o mesmo procedimento, né? Então, ó, 180, vou escrever ele aqui embaixo. Essa palavrinha D aqui significa multiplicação. E esse 60 aqui, ó, eu vou transformar ele em fração. Então vai ficar 60 sobre
100. E embaixo aqui do 180, a gente sabe que não tem nada escrito, mas matematicamente existe aqui o número 1. E aí a gente faz 180 vezes 60. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. 60 vezes 180. Então 0 vezes 0, 0, 0 vezes 8, 0, 0 vezes 1, 0. A gente coloca um mais aqui. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 1, 6, com mais 4, 10. Então a gente apaga agora, né? Isso aqui para não atrapalhar a nossa conta. E a gente coloca aqui o mais aqui agora. Então, aliás não, né? Só vai até ali. Só vai até ali. Então vamos colocar aqui e vamos fazer a soma. 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 8, 8, 0 e 1. Eu abaixo aqui. Então aqui deu 10.800, né? Então, ó, 10.800 sobre 100. Então aqui eu corto esse 0 com esse 0, esse 0 com esse 0. Então aqui vai sobrar o que, né? 108 sobre 1. 108 dividido por 1 é 108. Opa, vamos arrumar aqui. 108. Tudo bem? Então aqui para a faixa das 10 horas, né, ó, vai estar presente no corpo dessa mulher, né? 108 mg de penicilina, tudo bem? E agora nós vamos fazer o cálculo para as 11 horas da manhã. Então vamos lá, ó. 11 horas da manhã. Então vai ser o quê? 108, né? Vai ser o 108 mg de penicilina de 60%. Porque a cada hora cai 60% do que tinha na hora anterior. Tudo bem? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos escrever aqui o 108. Tudo bem? Então está aqui o 108. Essa palavrinha D aqui, o significado matemático dela é multiplicação. E esse 60% a gente vai transformar ele em fração. Então vai ficar, 60 por 100. Embaixo desse 108 não tem nada escrito, mas a gente sabe que existe ali o 1. E aí a gente vai fazer, ó, 108 vezes 60. Vamos fazer aqui em cima, ó. Então, ó, 108 vezes 60. Ou seja, a mesma coisa que 60 vezes 108. Tudo bem? Então, ó, 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. A gente coloca um mais aqui. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. 6 vezes 1, 6. Então aqui a gente abaixa o 0. 0 mais 8, 8. 0 mais 4, 4. E o 6 a gente só abaixa aqui. Então aqui vai ficar 6.480 sobre 1 vezes 100, 100. Aqui a gente vai fazer o seguinte, né? A gente tem aqui, ó, exatamente 2 zeros. Então a gente vai escrever aqui, ó, o 6.480. E a gente vai contar da direita para a esquerda um número de casas correspondente ao número de zeros aqui, ó, que é 2, não é? Então eu vou contar 1, 2 casas e coloco a vírgula aqui. Ou seja, aqui no caso, né, das 11 horas, a concentração do medicamento vai ser 64,8. 64,8, que é a mesma coisa que 64,80, tá, pessoal? Mesma coisa, tá? Se deixar assim tá certo. Se eu colocar o zerinho aqui,
tá certo também. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Então às 8 horas ela tinha 300 mg de penicilina, às 9 horas 180, às 10 horas 108 e às 11 horas 64,80 mg. Tudo bem? Então vou colocar até a unidade de medida aqui, ó. A unidade de massa, né? mg, ou seja, as miligramas que está falando aqui no problema. Tudo bem? Ok, pessoal, então eu vou ficar por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.